Graça e paz. Hoje nós vamos falar especialmente da história da pré-reforma, a reforma e como surgiu a igreja presbiteriana. Mas antes vamos fazer uma oração. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor quando agora vamos estudar um pouco a história e que o Senhor possa ajudar a cada um a entender como a sua graça é absoluta e nos ajudou, Senhor Deus, até aqui e há de nos ajudar mais. Nos abençoe nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, vamos falar sobre os pré-reformadores, que foram assim chamados porque vieram antes da Reforma Protestante. No ano de 1300 em diante, começa a surgir homens sábios, homens capacitados e que começaram a estudar de alguma maneira a palavra de Deus e receberam da graça de Deus para se levantarem contra coisas que não estavam certas naquele período, especialmente vindo da Igreja Católica Romana. Eles aspiravam de ver uma igreja nacional, uma igreja que pudesse ser voltada para a palavra de Deus, porque a igreja, naquele período, a Igreja Católica havia se distanciado da palavra de Deus e até aquele período é chamado de o período das trevas, a Idade das Trevas, exatamente devido à falta do conhecimento real, verdadeiro do próprio Deus. E se levantaram nesse período os que nós chamamos de pré-reformadores da Reforma. Esses homens tinham prazer, como eu falei, na leitura da palavra de Deus, na exposição da palavra de Deus, e eles eram contra o legalismo religioso que havia naquele tempo. Eles queriam fazer alguma coisa para que as pessoas pudessem entender a salvação, especialmente baseado em Efésios 2, 8 a 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quais foram os principais precursores da reforma? O primeiro deles é chamado John Wycliffe, que viveu entre 1328 e 1384. Ele era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. Afirmava que havia um grande contraste entre a igreja e o que a igreja deveria ser. Por isso ele defendia reformas no meio da igreja. Só lembrando que nenhum deles queriam que houvesse divisão da igreja, mas sim que a igreja fosse uma igreja que se reformasse. Este homem foi um servo de Deus. Após ele se levantou João Hus, 1373 a 1415. Ele também era professor na Universidade de Praga, e foi uma pessoa que lutou muito para que a igreja se reformasse. Infelizmente a igreja não deu ouvidos às suas mensagens e ele foi queimado vivo. Ele foi acusado de estar blasfemando contra a igreja e por isso foi levado à fogueira. E mesmo na fogueira ele morreu cantando, louvando a Deus, o que surpreendeu muita gente diante da maneira tão cruel que a igreja o matou. Depois dele surgiu Girolamo Savonarola, que viveu entre 1452 e 1498. Este foi um monge dominicano que foi enforcado e também queimado por ordem do Papa Alexandre VI, em Florença, na Itália. Ele atacou a Igreja Católica pela corrupção
que havia no meio do clero. E infelizmente foi morto. No século XVI, após esses três precursores da Reforma, a situação já era bem mais propícia a uma reforma na Igreja. A Europa estava no limiar de uma nova época política e social. Naquela ocasião surgiu Gutenberg, que revolucionou o mundo através da impressão de livros. Até a Bíblia foi impressa nas prensas de Gutenberg. E era um momento de expansão. Colombo descobriu a América, era o descontentamento que havia dentro da igreja com determinadas situações que haviam piorado na igreja. E tudo isso preparava então o terreno para a reforma. A reforma protestante, que é assim chamada, foi um movimento reformista cristão do século XVI. E foi liberado por Martinho Lutero. Martinho Lutero também era um monge da Igreja Católica. E esse monge começou a cada vez mais ver os erros da igreja e ele escreveu as 95 teses, que vamos dizer que ali foi o estopim do surgimento da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou essas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. E isso causou uma revolução no meio da igreja, mas não uma revolução para que a igreja pudesse mudar, mas uma revolução contra Martinho Lutero. Martinho Lutero foi condenado pela igreja, foi levado a julgamento, mas a igreja não conseguiu destituir, acabar com Martinho Lutero. Lembre-se que Martinho Lutero não queria a divisão da igreja. O que Martinho Lutero queria é que a igreja se reformasse, que a igreja tirasse os seus erros, as suas falhas. E infelizmente a igreja o condenou. Ele foi salvo pelos príncipes alemães, ficou num castelo, da onde ele escreveu aquela música Castelo Forte, que bem nós conhecemos. E ele baseava todos os seus escritos na palavra de Deus. Infelizmente, não teve como a igreja não se dividir. E, ocasionado por isso, começou então a surgir aquilo que é chamado de protestantes, porque protestantes era o nome daqueles que protestaram contra os erros da igreja, contra missas para pessoas mortas, contra a cobrança de indulgências e N outras coisas para construir a Basílica de São Pedro. Então, Martinho Lutero ficou revoltado com isso, o povo também, e assim nasce a igreja chamada Igreja Protestante. E os princípios da Reforma são conhecidos como os 5 solas. Que depois nós podemos ver mais à frente. Lutero foi apoiado por vários líderes religiosos e governantes europeus, provocando então a Revolução Religiosa iniciada na Alemanha, estendendo-se para a Suíça, para a França, para os Países Baixos, para o Reino Unido, para a Escandinávia, para o leste europeu, para os países bálticos e para a Hungria. Então, assim começou a nascer a Igreja Protestante. O resultado disto é que a Igreja Católica ela resolve fazer a Contra-Reforma, e a Contra-Reforma foi algo massacrante também contra os evangélicos, assim chamados também. Bom, paralelo à reforma de Lutero, e decorrente disso, surge na Suíça um reformador chamado Zwinglio, 1484 a 1531. Ele diferenciava algumas coisas ao pensamento de Lutero.
Em 1525, Zurique, na Suíça, tornou-se oficialmente protestante. Em 1531, estourou a guerra entre os cantões católicos e os protestantes. E nesta guerra, Zwinglio morreu no campo de batalha. Ele morre, mas o movimento iniciado por ele permanece através de uma pessoa chamada Guilherme Farel. E Guilherme Farel se juntou com João Calvino. E em 1536, Calvino chega a Genebra. E Farel foi ao encontro de Calvino e convenceu Calvino para ajudá-lo na organização ali de Genebra. Calvino, ele sistematizou o pensamento reformado, ele escreveu as Institutas da religião cristã, instituição da religião cristã, conhecida como Institutas de Calvino, foi a mais completa obra produzida no período da Reforma. Ele fundou também a Academia Genebrina, ou a Universidade de Genebra. Através dela, ele levou a semente do Evangelho para vários países. E foi ali, nessa universidade, que surgiu um homem chamado John Knox. John Knox, que nasceu mais ou menos em 1514 e morreu em 1587, ele foi responsável por difundir o Evangelho por vários países e na Escócia. É muito conhecida aquela frase dele, né? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Então ele viveu intensamente o Evangelho ali na Escócia, pregou muito e na Escócia houve um avivamento através de John Knox, baseado nesta oração dele. E foi através de John Knox que surgiu o nome presbiteriano. Esse nome vem pelo fato da igreja ser governada por presbíteros. Por isso, há alguns países, a igreja que surgiu daí da Escócia foi para outros países e com a influência de João Calvino, ou seja, João Calvino ajudou neste fato. E assim a igreja surge com o nome de presbiteriana ou igreja reformada em outros países, mas na Escócia ficou com o nome de igreja presbiteriana. Então o termo presbiteriano é derivado da palavra grega presbíteros, que está relacionado na palavra de Deus como um governo exercido por presbíteros, que são os líderes escolhidos pela própria comunidade no sistema democrático. Presbíteros vêm do Novo Testamento e no Novo Testamento tem um significado de ancião ou homem idoso, pessoas que foram eleitas pelo povo para governar a igreja. São chamados de presbíteros regente, que rege a igreja. E os pastores são chamados de presbíteros docentes, que são responsáveis pela pregação, pelo estudo, pelo ensino na igreja. Assim é a referência a este nome presbítero, que veio então a se tornar igreja presbiteriana. Igrejas presbiterianas então são lideradas pelos presbíteros, pessoas leigas, chamados regentes, que governam para funções administrativas e, como eu falei, tem os presbíteros docentes, que são chamados de pastores ou seus ministros. Ambos têm paridade, não existe uma hierarquia, existe sim funções diferentes dentro da igreja presbiteriana. Bom, então, recapitulando, a igreja presbiteriana surgiu aonde? Na Escócia, através de John Knox. E outra coisa importante, presbiterianismo é um dos diversos segmentos da denominação religiosa chamado protestante, que protestaram contra a Igreja Católica.
E o presbiterianismo recebeu influência de Calvino, porque foi na escola, na universidade que Calvino fundou, que John Knox esteve e aprendeu de Calvino, aprendeu muitas coisas, especialmente da organização da igreja, do governo da igreja, da teologia. Então, por isso que também alguns chamam de igreja calvinista. Na realidade, nós somos igrejas do Senhor, né? Seguimos aquilo que foi passado para nós, oriundo da palavra do Senhor. Deste governo da igreja presbiteriana surge o presbitério. O que é o presbitério? O presbitério é a união de todas as igrejas em um determinado local. Então, com 5 igrejas se forma um presbitério. E esse presbitério então rege sobre as decisões locais que devem ser tomadas diante de uma região. Acima do presbitério forma-se o sínodo, que também é formado a partir dos membros dos presbitérios, que veio do conselho, que é um pastor e um presbítero, formam o presbitério, e daí são eleitos para formar um sínodo que cuida de uma região um pouco maior, que abrange alguns outros presbitérios. E acima do sínodo tem aquilo que nós chamamos do governo maior da Igreja Nacional, que é chamado Supremo Concílio, que é a reunião dos pastores e presbíteros oriundos desses concílios que nós chamamos conselho, presbitério, sínodo, e que vão formar o Supremo Concílio, que trata das decisões nacionais, que trata dos movimentos de evangelização no Brasil, fora do Brasil e em outras coisas. Assim é a Igreja Presbiteriana. A nossa Igreja Nacional, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela surgiu vinda dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos veio um pastor chamado Asbel Green Simonton e fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Dia 12 de agosto de 1859 se formou então a Igreja Presbiteriana no Brasil. E daí para cá é que a nossa igreja vem crescendo cada vez mais. A estrutura da igreja. O governo presbiteriano é uma forma de organização da igreja que se caracteriza pelo governo de uma assembleia de presbíteros ou anciãos que são eleitos pela assembleia dos membros da igreja. Ou seja, para que alguém possa ser presbítero, ele precisa ser eleito pela assembleia. E a igreja então se reúne em uma assembleia extraordinária, procede-se então à indicação dos nomes, esses nomes então passam por uma eleição e assim essas pessoas se tornam presbíteros. Após a eleição dos presbíteros, se forma então o conselho da igreja. O conselho da igreja vai tratar da parte administrativa desta igreja. Compete ao pastor a presidência do conselho e compete ao pastor também a questão da administração dos sacramentos e também acompanhar os seus membros, orar com os seus membros, fazer os estudos e visita aos seus membros. A igreja tem também os seus departamentos, ela é dividida em departamentos. E esses departamentos são colocados por faixa etária. Para as crianças, a UCP, a União de Crianças Presbiteriana. Para os adolescentes, a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Para a mocidade, a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Para os homens adultos, a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. E para as mulheres, a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Essas são as sociedades da igreja. Além das sociedades, nós temos também a Junta Diaconal, que é responsável exatamente pelo cuidado da igreja
tanto física e também pelo cuidado da igreja no sentido de atender aqueles mais necessitados da igreja. Assim se forma então a Igreja Presbiteriana. Um grande abraço. Tchau.